Secretário, confio na sua palavra quando o amigo diz que conhece o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e que é um excelente nome para o Ministério da Saúde. Mas eu fico com o pé atrás, secretário, porque a cardiologista que foi convidada saiu de lá por colocar a ideologia dela: máscara, isolamento social, lockdown, gabinete de crise com os governadores. Isso não foi aceito pelo presidente da República. Será que esse novo ministro aceitou? Bom dia, secretário Fábio Vilas Boas. Bom dia, Zé. Bom dia a todos aí ligados na metrópole. Os próximos dias irão dizer. Eu acredito que o ministro Queiroga tem uma vantagem sobre a própria Ludmilla e evidentes vantagens em relação à condução de Pazuello, porque ele é um homem que foi forjado dentro das associações médicas. Portanto, uma pessoa forjada na habilidade do diálogo, do convívio entre opiniões diversas. E isso é fundamental para que se seja um bom gestor. Você não pode ser um bom gestor apenas sendo técnico. Você não pode ser um bom gestor apenas sendo político. E você não pode ser um bom gestor não entendendo da área onde você vai assumir. O que aconteceu com o Ministério da Saúde na gestão Pazuello foi um erro de montagem de equipe. Pazuello entrou para ser o secretário executivo de um nome técnico. Essa é uma construção boa. Você coloca uma pessoa operacional e tem lá um ministro que entende da área. Com a saída de Nelson Teich e a efetivação de Pazuello, colocaram na Secretaria Executiva um coronel que não entende nada da área de saúde, uma pessoa bem intencionada, mas a construção do gabinete do Ministério ficou em cima de pessoas que não entendem da saúde coletiva. Esse foi o grande erro da gestão dos 10 ou 11 meses de Pazuello. Ele teria que ter trocado o secretário executivo e colocado alguém que entendesse de saúde pública, de SUS, de Ministério da Saúde. E essa não substituição fez com que o general não entendesse de saúde, o secretário executivo entendesse de saúde, outros secretários muito bem intencionados e diligentes também não entendessem de saúde, e ficou sem cabeças pensantes para poder formular conceitos e poder sentar com o presidente e discutir com ele e dizer: presidente, tem que ser desse jeito, de forma fundamentada, né? Faltou opinião, faltou cérebro, não faltou boa vontade, faltou alguém que entendesse do riscado lá dentro. Então, eu acho que a vinda de Marcelo Queiroga, que é uma pessoa que, nos seus 30 anos de atividade profissional dedicadas a atender pacientes, trabalhar em hospitais, isso traz uma experiência importante de vivência do sistema de saúde. E, paralelamente, ele tem uma vida dedicada ao associativismo. Integrou diversas diretorias de hospitais, de associações médicas, de sociedades, de especialidade. E isso vai trazer para dentro da secretaria a experiência de alguém que sabe dialogar, uma pessoa boa, bem intencionada. Torço para que ele possa montar a equipe dele. A gente vai ver nos próximos dias se esse ministério ele vai herdar e não vai trocar ninguém, o que é ruim para ele como gestor. Nós vamos também ver se ele vai poder colocar em ação o pensamento dele, se o presidente da República conseguiu aprender alguma coisa nesse período que ele
enfrentou a quarta troca de ministro, ele vai saber aprender a respeitar o seu ministro técnico e permitir que ele tenha espaço para conduzir a saúde. Seria a melhor coisa que ele poderia fazer pelo país, pelo SUS. Pois é, vamos direto à entrevista aqui e à pergunta. Estamos comemorando demais esse contrato do governo do estado. O governador Rui Costa ontem estava com um semblante feliz. E aqui a gente parabeniza toda a equipe, não só ele, porque ele não trabalha só. Isso é um trabalho de equipe. Sou contra aquele comunicador que fica elogiando somente o soberano. Sou a favor de elogiar todos que estão na mesma linha dele. Ele não faz isso só. Ele não faz isso sem Vossa Excelência. Ele não faz isso sem um assessor. O governador Rui Costa, ele não governa a Bahia só. E ele sabe disso, é um cara democrático. Ele sabe disso. Ele tem reunião diária com vocês. Eu penso assim. Então, eu quero elogiar todos vocês. De verdade. Quando eu vi essa notícia ontem, eu fiquei emocionadíssimo. Sabe, minha mãe ligou para mim, feliz da vida. Meu filho, o que é isso? Como eu tenho uma amizade muito grande com o André Corvelo, pedi que o André me explicasse. Disse, André, ele disse, não, rapaz, ainda vou sentar com o Fábio, para Fábio me dizer melhor. Então explique aí, porque ontem esse senhor, coitado, esse subserviente do Pazuello, fizeram essa pergunta para ele, da vacina da Bahia, o que é que ia acontecer. Ele disse que primeiro tinha que passar pelo Ministério da Saúde para depois vir para cá, que é lá que vai distribuir. Eu quero que você me diga como é que vai ser o trâmite, quando vai chegar essa vacina. Vamos lá. Que felicidade, viu? Muito bom, Zé. Essa é uma vitória da Bahia, mas é uma vitória particular do governador Rui Costa, que em agosto do ano passado iniciou as tratativas com o governo russo. Ele é o grande responsável por nós termos conseguido viabilizar esse contrato de aquisição com o Gamaleya, com o fundo russo. Essas vacinas servirão para acelerar o processo de vacinação dos grupos de risco da Bahia. Elas chegarão numa quantidade programada para os 90 dias, os próximos 90 dias, fazer um aumento significativo da velocidade de vacinação das pessoas com mais de 60 anos, dos profissionais da área de educação, da área de segurança. Esse é o objetivo. Essas vacinas serão divididas com os estados do Nordeste, portanto, são 37 milhões de doses, dos quais a Bahia terá 27%, em torno disso. Em reunião com o ministro Pazuello, ficou acertado que a União irá incorporar essas vacinas ao Plano Nacional de Imunização e que irá ressarcir os estados dessas despesas. O que é que fica, então, de vantagem para o Estado em estar comprando as 37 milhões? Primeiro, são 37 milhões de doses que não estavam previstas antes, foi uma conquista do governador Rui Costa, injetar 37 milhões de doses no PNI. E segundo, essas vacinas vão chegar para os estados adquirentes antes dos demais estados do Brasil. É como se nós tivéssemos antecipado o quantitativo global de vacinas que seria aplicado durante um ano e meio. A gente puxou para cá e antecipou essa quantidade de vacinas. Portanto, o nosso povo, o povo do Nordeste, vai receber as vacinas mais aceleradas do que os demais estados. Como isso será feito, a logística, se vem de Moscou para o Rio, do Rio para distribuir para o Brasil, via ministério ou não, isso é o que interessa menos. O que interessa saber é que as vacinas virão para a população do Nordeste, dos estados que viabilizaram essa aquisição e não para os demais estados do Brasil. Pois é, e qual é a eficácia dessa vacina, meu querido secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, e o primeiro lote dessa vacina, a previsão de chegada?
Essa é uma vacina muito inteligente, é uma vacina que utiliza dois vetores virais diferentes. O que é isso? Toda vacina, de um modo geral, ela utiliza um vírus inativado ou um vírus vivo com a partícula de um vírus que você quer imunizar. Essa vacina utiliza dois adenovírus diferentes, a primeira e a segunda dose, de modo que quem tomar a segunda dose, quando tomar, não vai ter desenvolvido anticorpos em relação ao vírus da primeira dose. Né? Por isso que é uma vacina, a primeira vacina que utiliza dois vetores diferentes entre a primeira e a segunda dose. E ela teve uma eficácia em reduzir qualquer caso de Covid de 91,6%. Portanto, é uma vacina muito eficaz, eficiente em reduzir qualquer Covid e Covid grave. Então, é uma vacina boa, com um perfil de segurança muito bom, vai sendo aplicada em mais de 40 países em todo o mundo, sem relatos de eventos adversos sérios. E, portanto, a população pode ficar bastante tranquila em relação a isso. A previsão de entrega é de 2 milhões de doses agora no mês de abril, 5 milhões de doses no mês de maio, 7 em junho e o restante em julho e agosto. Esse é o cronograma que foi acertado com o Fundo Russo. Agora, meu querido secretário Fábio Vilas Boas, você acredita que com tudo isso, com esse esforço do governo, de vocês, chegando mais doses de vacina, a gente sai dessa conta-gota que estamos vivendo, porque no Uruguai já está vacinando para 50 anos. O Uruguai já está em 50 anos, tá? Aqui no milagre de vocês aí, chegamos a 75, né? Anos. Você acha que nós, baianos, estaremos imunizados até dezembro? Sua previsão com essa quantidade de vacina que vai chegar? Eu acho que é possível que sim. Certo, Se certo. for executado o cronograma apresentado pelo ministro, final do ano, começo do próximo ano, a população baiana toda estará imunizada. Mas o mais importante é vacinar os grupos de risco. Sim, sim. As pessoas, nós já hoje estamos chegando a 75, com um atraso de mais de 30 dias. Era para termos vacinado essa população superior a 75 anos, concluído há mais de 30 dias. Estamos começando agora essa população. Isso vai se estender aí por pelo menos 15 dias. Então, é um atraso de 45 dias a 60 dias em relação ao cronograma dos grupos de risco original. Nós temos ainda mais 3 grupos de risco para serem vacinados, que são as pessoas com mais de 60, as pessoas com comorbidades. Isso nós vamos começar agora ainda. Então, o grupo de risco, na hora que você conseguir vacinar esse pessoal todo, vai despencar significativamente a taxa de internação hospitalar. Ótimo. A população geral tem um risco baixo de precisar hospitalizar. Acaba que você olha e vê nos hospitais muita gente com menos de 50 anos, mas é porque existe mais pessoas com menos de 50 anos do que com mais de 50 anos. Mas, proporcionalmente, as pessoas mais idosas, principalmente com mais de 60, elas, quando pegam Covid, a probabilidade de precisar internar é muito maior e a mortalidade é muito alta. Eu acredito que já nas próximas semanas nós começaremos a ver o reflexo da vacinação e do distanciamento social sobre as taxas de internação e de mortalidade. Certo. Secretário Fábio Vilas Boas, me dê um cenário hoje aí e qual a possibilidade do comércio e diante da taxa de ocupação que estamos hoje ou amanhã, não sei qual é a tendência, você que vai dizer, secretário, tendência dessa taxa descer mais ainda aí, do comércio reabrir nos próximos 10 dias.
reabrir, que eu falo, em escalonamento? Ou não tem essa previsão? Não dá para fazer previsão com uma semana de antecedência. Essa decisão foi tomada tem 48 horas de manter a prorrogação. No começo da semana que vem, o governador deve sentar-se, reunir-se com os prefeitos e tomar novamente a decisão. Eu torço para que nós sigamos nessa tendência de estabilização que nós estamos alcançando nesse momento. Torço para que a situação não degenere ou deteriore em algumas regiões. Temos feito todos os esforços e adotado todas as medidas para poder sanar crises locais de municípios, de hospitais, para que a gente não tenha o desconforto de ver pessoas morrendo por falta de oxigênio, como aconteceu no estado do Amazonas. Nós temos um planejamento que foi feito ao longo dos últimos dias de abrir mais de 200 leitos de UTI em todo o interior do estado, um esforço violento do governo do estado em apoio a municípios e dentro da nossa própria rede hospitalar, transformando leitos em UTIs, transformando leitos em um conceito novo de unidade de assistência respiratória com apoio de fisioterapeutas. E aqui em Salvador, chegando amanhã ou quinta-feira, os tanques de oxigênio do Metropolitano, no começo da próxima semana nós teremos condições de injetar 100 leitos de UTI, 180 leitos de enfermaria e unidade de assistência respiratória e mais os 100 leitos do Riverside, que também dependem da chegada do tanque de oxigênio. Isso tudo junto vai contabilizar mais de 400 leitos dedicados exclusivamente à Covid no estado da Bahia, dentro de 1 ou 2 semanas, Zé Eduardo. Isso é muito esforço, tanto para conseguirmos equipamentos, quanto para conseguirmos pessoal qualificado para atender nesses hospitais todos. As obras sociais de Irmandu se concluem nesta semana agora, os leitos da Arena Fonte Nova, e quando você olha para a taxa de ocupação, você vê que ela está caindo, ela chegou a 89%, agora está em 86%, o que significa que nós estamos estabilizando, né, a situação dos hospitais. O distanciamento imposto pelas medidas restritivas está permitindo a nós abrirmos os leitos hospitalares e controlarmos essa crise sem que ocorra o famigerado colapso. Pois é, eu gostei que você hoje está mais otimista. Estou achando você mais otimista. É a notícia do governador ou é a taxa de ocupação que está caindo? Amigo, o otimismo ele tem que fazer parte de quem está conduzindo qualquer crise. Se você estiver conduzindo a crise e achar que vai dar tudo errado, que o mundo vai se acabar, é melhor entregar os pontos. Se a gente que está na frente não acredita que tem solução, os nossos liderados não vão acreditar, o desespero vai se instalar, a depressão, o desânimo. A gente não pode permitir isso. Eu acredito muito nas medidas que nós estamos fazendo. Eu acredito muito que esses leitos vão ajudar bastante a nós conduzirmos esse processo. E eu tenho a esperança e a torcida que em mais 15 dias essa situação comece a ser revertida. Secretário, muito obrigado. Está aí, ó, boa notícia. Dentro de 15 dias essa situação começa a estar revertida. Que legal, que bacana. Nota 1000. Até mesmo quando você está jogando um tênis, e o cara do outro lado está lhe dando 5-0, claro. e a favor dele tem um net point 40-0, você não joga a toalha? Não pode. Perfeito, a comparação é essa mesmo. Tchau, secretário. Um abraço.